Vamos falar agora sobre as folhas, tá? Qual a principal função de uma folha para uma planta? Bom, a principal função da folha para a planta, gente, é produzir o alimento para a planta, tá? Porque como que a planta se alimenta? Através da fotossíntese. E eu vou deixar um desafio aqui para vocês, que é me mandar um vídeo explicando como que acontece a fotossíntese, a fase clara e a fase escura, tá? Fotossíntese é um conteúdo que a gente vê lá no ensino fundamental e eu acredito que tá todo mundo expert na fotossíntese, tá? Então, a principal função da folha é produzir o alimento para a planta, tá bom? Então, essa é a função dela. Então, todas as plantas terrestres possuem folhas, tá? As briófitas, por exemplo, que são as plantas que gostam de umidade, a gente chama de folíolo, né? Não é exatamente uma folha, mas a gente chama de folíolo, que tem a mesma função das folhas de um coqueiro, de um pé de manga, de qualquer outra árvore grande, tá bom? As folhas não são diferentes dos frutos e das flores, tá? Elas também são divididas em partes e existem vários tipos de folhas. Eu vou falar para vocês alguns principais, não vou falar de todos, porque se eu for falar de todos vai demorar muito tempo. Então, vou falar só de alguns principais e falar das partes da folha. Atividade que vocês também já fizeram, que eu passei para vocês, né? Com a imagem da folha e as partes da folha. Bom, a folha, ela nasce a partir do caule, tá? Do caule ou do galho que surgiu do caule, né? Porque as árvores maiores têm o caule e tem as ramificações que são os galhos. Então, a folha, ela vai surgir a partir daí, tá bom? E elas são formadas em 4 partes. A gente chama de limbo, pecíolo, estípula e bainha. São essas 4 partes que a gente tem nas folhas, que todas as folhas têm, tá bom? Só que essas 4 partes, nem todas as folhas têm, tá? A maior parte das folhas, sim. Mas pode existir uma ou outra que não tenha, tá? Não é uma obrigatoriedade todas as folhas terem essas 4 partes, tá bom? Às vezes tem folhas que têm outras estruturas, tá bom? Bom, o limbo é a parte que a gente conhece como folha, tá? Tá? Aquela parte lisinha que a gente tem na folha ali. Quando a gente pega, se eu pedir para alguém, pega uma folha para mim, daquela árvore, alguém vai lá e vai tirar a folha para mim. Então, aquela parte verde ali é o que a gente chama de limbo, que é a folha propriamente dita, tá? O pecíolo é a parte estreita que fica localizada entre o limbo e o caule. Ou seja, o pecíolo, assim como na maçã, que eu tenho essa parte aqui, eu tenho essa partezinha na folha também, não tem? Quando eu pego uma folha no chão, mesmo seca, ou em algum galho de árvore, ele tem um pezinho. O pezinho da folha a gente chama de pecíolo, tá? Vou colocar imagens para vocês entenderem. As estípulas. Estípulas são pequenas folhinhas que nascem no pecíolo da folha. Então, aqui tem uma folha. O pecíolo é a pontinha da folha, o pezinho da folha. Nesse pezinho, a gente vai ter uma ou 2 folhinhas bem pequenininhas. E isso a gente chama de estípula, tá? A estípula, ela protege o pecíolo, tá? Que é o pezinho da folha, tá? Ela serve para proteção. E o último é a bainha, que é a parte inferior da folha. Ou seja, ela protege a estípula. Então, é um protegendo o outro, tá? Então, a bainha a gente vai encontrar bem lá no comecinho da folha, no galhozinho, onde a gente encontra a folha, tá? Bem no começo. Então, a gente vai ter... Aqui tem um galho, certo? E aqui a folha. No pezinho da folha, aqui, a gente vai ter a bainha.
que vai proteger a estípula. Logo acima, a gente vai ter umas folhinhas bem pequenininhas, que são as estípulas, que protege o pecíolo. Logo acima, a gente tem o pecíolo, que é o pezinho da folha, tá? E a partir daqui vai formar-se a folha que a gente chama de limbo, ok? Bom, essas são as características básicas da maioria das folhas. Só que a gente pode dividir as folhas em simples ou compostas. As folhas simples são aquelas que a gente tem uma só, às vezes grande, às vezes menor. E as compostas são aquelas que são ramificadas, por exemplo, a folha de coqueiro. Quando a gente fala assim, olha a folha do coqueiro, todo mundo, né, olha aquela parte fina. Só que aquela parte fina é a ramificação da folha. Na verdade, a folha do coqueiro é aquele que sai do caule, ou seja, aquela parte maior com várias ramificações, tá? Então, a gente divide as folhas em simples e compostas. Então, vamos ver algumas. A gente pode chamar elas, de acordo com o seu formato, as folhas em forma de limbo, que podem ser classificadas de acordo com a disposição de seus folíolos. Como eu disse, né? A folha em si é ela inteira que tá saindo lá do caule. As ramificações são os folíolos. E quando a gente fala, nossa, pega uma folha de coqueiro, alguém vai lá e tira só aquela parte compridinha, né? E, na verdade, não é. A folha do coqueiro é aquela inteira. Então, a forma de limbo é assim. Elas são ramificadas e são divididas, tá? Nas folhas compostas. A gente tem também as imparipenadas e paripenadas. São as folhas igual as do 4 trevos da sorte. Só que existem alguns que não são 4. Então, não é o trevo da sorte. Então, a gente chama elas de imparipenadas, tá? Quando são pares, a gente chama de paripenadas. Existem também as folhas palmadas ou digitadas, que é como a que eu disse, a do coqueiro, que é uma folha grande, elas são todas ramificadas. Então, elas podem ser bem pequenininhas ou podem ser das folhas maiores, compridas, como a dos coqueiros, tá? De acordo com as nervuras, a gente também pode classificar em uninérvia, ou seja, que tem apenas uma nervura, paralelinérvia, que tem várias nervuras dispostas. A nervura é aquela risquinha que quando a gente vai fazer um desenho de uma folha, a gente passa o risquinho no meio da folha, não passa? Então, aquele risquinho é a nervura, tá? Então, quando tem várias, a gente chama de paralelinérvia. E quando tem uma só, uninérvia, tá? E tem a peninérvia também, que é quando a folha tem uma nervura principal, de onde surgem várias outras nervuras, tá? Essas são as características básicas das folhas. Existem várias outras, tem vários outros formatos, várias formas, vários nomes, vários tipos de nervura. A gente classifica elas também de acordo com a sua lateral, com a borda da folha, mas eu não vou passar tudo isso para vocês, senão vocês não vão conseguir assimilar. E esse aqui é o Fabiano, viu? Ele tá aqui me dando um apoio moral.